Às vezes tem aquele momento em que você olha pra um jogo e pensa, caraca, eu acho que eu não aguento mais. De tanto você ficar perdendo pro mesmo boss ou ficar travado em alguma parte, seja em algum puzzle ou qualquer coisa do tipo. É bem provável que você tá prestes a desistir. E não, isso daí não é um sinal de fraqueza. Acredite em mim, não é uma derrota. Muitas das vezes as pessoas assimilam a desistência com perder ou falhar em algo, sendo que a grande parte das vezes as pessoas desistem por não verem mais progresso naquilo. E quanto mais você se forçar com aquilo, mais você vai se ferir. Por exemplo, quantas vezes você já jogou algum jogo só pra você provar pra si mesmo que consegue algo mesmo sem se divertir com aquele jogo? Uma evolução, talvez? Isso é um exemplo claro com jogos competitivos. IFC, Valorant, League of Legends, entre outros jogos competitivos. Às vezes você se mantém no mesmo jogo tanto por vício, quanto pra você conseguir provar pra si mesmo que tá melhor e que consegue fazer melhor do que antes, que ontem e que sempre fez. Mas será que vale a pena tanto esforço pra algo que te estressa tanto ou te deixa tão mal? Com certeza essas provações acontecem fora dos games, e essa pergunta tem que vir na nossa cabeça. Às vezes um projeto pessoal na qual a gente engasga em alguma parte e não consegue prosseguir com o plano, ou coisas do tipo como coisas da vida pessoal, hobbies, passatempo, trabalho, qualquer tipo de coisa, além de um projeto pessoal. Antes de mais nada, eu não tô aqui falando pra vocês desistirem da própria vida, não tô aqui pra incentivar nenhuma desistência de um objetivo, ou pra vocês ficarem definhando no quarto de vocês. Muito pelo contrário, eu tô aqui pra poder falar que vocês podem desistir do caminho que você tá percorrendo e criar um outro caminho pro mesmo objetivo. Assim como em jogos, o famoso mudar o padrão. Afinal, se você continua fazendo a mesma coisa e sendo derrotado 1 milhão de vezes, se você mudar, talvez você tenha algum êxito. Na nossa vida a gente vai encontrar um momento em que parece que nada tá dando certo, que a gente tá travado com nossas questões pessoais, profissionais, nossos hobbies. Isso acontece na vida de todo mundo. Certamente você tá com algum sentimento de estagnação. E bom, esse sentimento é aquele que parece que você não tá progredindo. Mas acredite, você reconhecer isso já é uma coisa muito boa, porque a primeira coisa pra você conseguir resolver um problema é você saber que esse problema existe. Então, de certa forma, você reconhecer já tá com um ponto a mais. Agora é só tomar atitudes que vão provar a si mesmo que você não tá estagnado ou que você voltou a andar de pouco a pouco. Claro que é muito fácil eu falar, agora vai lá, você reconheceu, agora vai tomar uma atitude. Mas não é isso que eu tô querendo dizer. É claro que tem um processo muito grande por trás. Por exemplo, você vai ter que pegar, pensar um pouco, traçar um plano, tentar sair daquela situação, pedir ajuda pras pessoas talvez, e aí sim você vai começar a provar pra si mesmo que você não está estagnado ou que você voltou a andar de pouco a pouco. Dando um exemplo pessoal, comigo eu tive o sentimento de estagnação relacionado ao canal. Eu fiquei mais de um mês sem postar vídeo, então aproveitei esse mês que eu fiquei sem postar vídeo para me conseguir estudar um novo método de edição, que mais pra frente eu vou fazer um vídeo exclusivo pra isso. O fato de eu ter reconhecido que eu tava estagnado foi um ótimo ponto, afinal me fez desistir de um caminho na qual eu tava percorrendo, que não tava me fazendo bem, que era eu ficar me forçando a fazer vídeos que eu sabia que eu não iria postar, porque não estavam saindo da forma boa, que eu não ia editar muito bem, e que eu não iria gostar dele no final. Então eu comecei a estudar o método de edição do Xarope com X, na qual ele tá fazendo um curso, e eu evolui bastante comparado aos meus vídeos anteriores. Tanto que o meu último vídeo teve um resultado 3 vezes maior do que eu esperava. Eu esperava que viesse com 15 visualizações, com 5 likes e ponto final. Só que agora ele tá batendo uma meta de 300 visualizações, tá com quase 40 likes, e eu tô aqui, feliz pra caralho. Então, ter desistido daquele caminho que tava me fazendo extremamente mal, me fez ficar bem. Afinal, eu olhei e falei, caralho, eu não preciso daquele caminho na qual eu tava me forçando alguma coisa, então vou fazer alguma coisa pra poder mudar isso. E aí eu mudei, aprendi, apliquei e tô aqui, fazendo um vídeo totalmente diferente, um vídeo na qual eu não pensei que eu iria fazer. É claro que muitos caminhos vão ser diferentes, de pessoa pra pessoa, ou seja, o meu caminho pode ter sido fácil, mas o da outra pessoa pode ser difícil. E mesmo assim, você não deve desanimar, não deve desistir do seu objetivo, não deve desistir dos seus meios e não deve desistir das pessoas ao redor de você. Porque essas pessoas, se você tiver alguém do seu lado que também vá te apoiar, é melhor ainda. Como eu falei anteriormente, desistir não é um sinal de fraqueza e não é desistir do seu foco ou objetivo, mas sim desistir daquele caminho que você tá percorrendo sem resultado algum. Como eu dei um exemplo anterior, de eu estar estagnado por conta do canal e eu troquei o caminho e ainda assim almejando o mesmo objetivo. Mas como e quando saber que eu devo desistir daquele caminho? A resposta não é tão fácil como fazer essa pergunta, até porque eu não sei o que cada um de vocês pode estar passando, mas geralmente alguns sinais são bem escancarados, como você não sentir progresso naquilo que você tá fazendo, você sentir um extremo desânimo, você não se agradar com as coisas que você tá fazendo, ou até mesmo você olhar para aquilo e ficar chateado, porque você, mesmo que você goste daquilo, você se chateia com o que pode vir. Então esses sinais são alguns sinais que ficam bem escancarados de que talvez o caminho que você tá percorrendo
não seja o caminho certo ou o caminho bom pra você para aquele objetivo. E aí talvez você possa trocar de caminho. Ir pra um caminho que possa ser um pouco mais doloroso, mas um pouco mais gratificante no final. Ou pra um caminho que possa acabar sendo um pouco mais fácil e mais gratificante também. O que importa é você não desistir do seu objetivo de cara. Ou pelo menos não desistir do seu objetivo. E mesmo que você tenha que desistir do seu objetivo em algum momento, não é uma vergonha desistir. Esse tópico é o tópico mais importante desse vídeo, até porque tem uma semelhança em várias coisas. Os jogos com a vida. Os jogos e a vida têm uma semelhança muito grande em relação a que o jogo tem o seu tutorial. E a vida também tem, que são os nossos pais ou quem cuidou da gente na infância. Tem a primeira fase onde você começa tudo na vida, a sua jornada, e começa a caminhar de pouco a pouco. Tem a metade do jogo onde você acha que você tá extremamente experiente e do nada vem um desafio extremamente maior e muito pior do que o anterior. E aí você vai ter que correr para aquele tutorial. Você vai ter que correr ou pros seus pais ou para alguém que te criou, ou até mesmo aprender na marra a lidar com aquilo. E aí você vê que você não é invencível, até porque você é um ser humano. E finalmente, a gente tem a fase final, que é basicamente as últimas fases, onde a gente tá parecendo um monge muito foda, que a gente tem as melhores habilidades do jogo. Um momento em que a gente não vai se abalar fácil por qualquer tipo de coisa. E que a gente vai ter a sabedoria para poder sair de certas situações. Afinal, a vida também tem um padrão. A gente se vê em várias situações parecidas diversas vezes. Mas quanto mais a gente passa por essa situação, mais experiência a gente adquire. Porque fica mais fácil pra gente passar dessa situação um pouco mais rápido. Então aí que eu enxergo de certa forma que a vida também é um jogo com seu grau de dificuldade e que às vezes tudo na vida merece uma pausa. Tanto nas coisas boas quanto nas coisas ruins. Nas coisas boas, por exemplo, mesmo que você goste de jogar videogame, que você ame jogar um videogame, não faz bem você ficar na frente de uma tela o dia inteiro, jogando. Isso faz mal psicologicamente e claro que pra saúde física também. E vocês já perceberam que sempre que a gente dá um tempo de jogar, após a gente ficar enjoado, quando a gente volta, parece estar tudo mais divertido e mais leve? Isso daí é mais pra jogos single player. É porque a pausa é essencial para todos os aspectos na vida. Se tem alguma situação que você não tá conseguindo resolver, que seja algo relacionado à vida pessoal, que seja a longo prazo, dá uma pausa para você poder se resolver pelo menos por um dia. Tira um dia para você pensar, para você relaxar e tentar enxergar as coisas por outra perspectiva. Sem pôr a mão na massa para poder conseguir mudar o caminho de um dia pro outro. Um dia apenas seu, de planejamento ou de pelo menos alguma algazarra. Isso pode ser visto sim como desistência, principalmente por pessoas de fora, que vão olhar e falar: uai, você parou de tentar resolver aquele problema X, Y ou Z? Uai, por que você parou de resolver esse problema? Ah, você não tá querendo tomar mais nenhuma atitude? Mas você não desistiu, você só desistiu naquele momento de mexer naquele problema e naquela situação por agora. E isso não mostra que você é fraco, porque você não é. Até porque quando você se reerguer depois daquele dia incrível que você vai ter, você vai se sentir extremamente leve para conseguir resolver qualquer problema. A desistência pode ser saudável quando a gente enfrenta ela de uma forma diferente de que foi apresentada pra gente. Eu desisti inúmeras vezes de postar vídeo, mas eu não desisti pra sempre. Afinal, eu tô postando esse vídeo aqui agora. Eu desisti por aquele período que eu tava sem ideias, que eu não sabia o que fazer, e eu troquei o caminho e voltei a postar. Eu desisti várias vezes em questão dos meus próprios estudos, mas na outra semana eu voltei com mais força depois de me dar um tempo, e mudar o meu padrão de agir, ou pensar sobre aquelas coisas. A vida é uma constante luta. Não significa que só porque você tá perdendo uma luta, que você perdeu no round 1, ou porque você tá desistindo daquele round, que você vai tá perdendo a guerra inteira, que você vai tá perdendo todo o combate. Pode ser extremamente estratégico você deixar de lado por um tempo para poder conseguir reunir suas forças e passar por aquilo de uma forma mais saudável. Eu sei que o que eu falei, algumas pessoas podem não concordar, ou pensar que eu tô mandando todo mundo desistir de seus sonhos e ser mal interpretado, e blá 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 blá. Mas não é isso. A mensagem passada no vídeo é extremamente única e simples de entender, que é o fato de que desistir não é um sinal de fraqueza, não é perder ou falhar em seu objetivo. Desistir também pode significar trocar o seu caminho para o mesmo objetivo e finalmente chegar naquilo que você almejou por semanas, meses ou anos. E bom, eu sou o Kits, e é isso.